continua no 30, 13, 30, 14, assim vai, né? E os cabelos grisalhos são só detalhes, né? A esposa fala que é o charme. Amém? Então vamos abrir nossa Bíblia, vamos dar início à nossa mensagem. 1 Pedro, capítulo 13, no verso 13 a 16. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra. Como o pastor tem anunciado aqui, a gente tem feito aí um estudo expositivo da carta de Pedro, pastor da carta de Provérbios, né? Então hoje eu vamos dizer assim, vamos dar uma palhinha daquilo que a gente estuda aqui nas quartas-feiras, até para incentivar você, né? Às vezes você não, né? Quem sabe hoje você ouve a mensagem, poxa, eu vou continuar estudando aí o livro de Provérbios, a carta de Pedro nas quartas-feiras. Então é esse estudo que nós fazemos aqui nas quartas-feiras. No estudo que eu estou dando, eu estou no verso 13, né? Então começa o estudo no verso 13. Hoje eu vou ler do verso 13 até o verso 16, mas eu não vou conseguir, né, expor todos os versículos, né, porque é muito extensa, a mensagem vai ficar muito demorada. Eu vou me deter somente no tópico aí do versículo 13, mas nós vamos ler do 13 até o 16. Amém? Vamos ler? Capítulo 1, verso 13 ao 16. Vamos ler. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, esta é a tua palavra, Senhor. E a palavra é tua, Senhor, ela não é minha, Deus amado. E eu dependo do teu Espírito Santo para falar de ti, Senhor. Me usa nesta manhã, Deus. Abençoa os meus irmãos aqui nesta manhã, Deus. Abra os nossos ouvidos espirituais, Deus. Queremos ouvir a tua voz aqui nesta manhã, Deus. E sair daqui alimentados e renovados pela tua palavra. É o que eu te peço e desde já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. O apóstolo Pedro, aqui nesses versos que nós lemos, né, do 13 até o 16, ele conecta a salvação com a santidade. No versículo 10 ele fala sobre salvação, você pode olhar aí. Então ele conecta, quando ele fala portanto, estejam com a mente preparada. Esse portanto seria por isso que pela salvação que nós já recebemos de graça, né? Ele começa a ilustrar algumas coisas que nós vamos abordar aqui. Então essa dádiva graciosa da salvação conquistada por Cristo deve nos levar a uma conduta ajustada e compatível com a palavra de Deus. Resumindo, nós temos que viver neste mundo de maneira digna do Evangelho. É mais ou menos isso. Se eu tivesse que resumir todos esses versículos que nós lemos em pequenas palavras, seria mais ou menos isso. Nós temos que viver de forma digna e coerente com o Evangelho de Deus. Mas como então nós podemos viver de forma digna e coerente com o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo? Ele fala, o apóstolo Pedro vai falar, sendo sóbrios. Ele fala aí, colocando toda a nossa esperança na graça. Ele está falando disso aí também. Sendo obediente e não se amoldando aos maus desejos ou não se amoldando a este mundo. E no final ele fecha com chave de ouro, ele fala, sendo santo, porque Cristo é santo.
Então, como que você vai viver de forma digna e coerente com a palavra de Deus nesse mundo? Sendo sóbrio, colocando a tua esperança na graça, sendo obediente, não se amoldando a este mundo e sendo santo como Cristo é santo. Mas, como Pedro mesmo fala, para tudo isso, você precisa estar com a sua mente preparada. Não é isso que você leu aí? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Prontos para quê? Que ação é essa? As decisões que nós tomamos todos os dias da nossa vida, não é verdade? Até a simples decisão, estar na hora de acordar, é uma decisão que você toma. Vou me deitar para dormir, é uma decisão. Então, todas as nossas decisões, para nós tomarmos, nós precisamos estar com a nossa mente preparada. E o que é estar com a mente preparada? O que é estar? Em outra versão, na revista atualizada, diz assim, nesse mesmo verso, fala assim: por isso, cingindo o vosso entendimento. Então, preparar a mente e cingir o entendimento é a mesma coisa. E eu acho que a palavra cingir, ela se aplica melhor ao que Pedro está querendo falar aqui. O que é uma coisa cingida? O que é uma coisa preparada? Uma coisa cingida é uma coisa bem amarrada, uma coisa bem ligada, uma coisa bem atada. É isso que Pedro está querendo falar aqui. A sua mente tem que estar preparada, tem que estar cingida, bem amarrada, bem ligada, bem atada. Então o que está passando na mente de Pedro quando ele está escrevendo isso para aqueles crentes? Ele está pensando no seguinte: aquelas pessoas daquela época usavam as roupas largas e longas, não é verdade? Quem está vendo a novela da Record vê as roupas dos hebreus, aquelas roupas largas e longas, e qualquer ventinho batia, levantava tudo. Mas para isso, o que eles faziam? Eles cingiam a roupa, eles colocavam um cinto na roupa, amarravam a roupa para aquela roupa ficar bem ajustada ao corpo. Para nós, seria aquele famoso cintinho que a gente coloca quando a calça está larga, não é verdade? A calça está larga, a gente vai, puxa o cinto assim, como a calça fica bem ajustada, ela não cai, No meu caso, o cinto está só aumentando, A calça não está ficando mais larga ultimamente, não. Mas seria mais ou menos isso. Se está com a tua calça um pouquinho larga, tu bota o cinto, a calça fica ajustada. No caso, por exemplo, dos jovens. Os jovens hoje em dia não andam, cingidos. Porque as calças dos jovens só andam aqui, Quem já viu o jovem andando na rua agora? Com a calça aqui embaixo, Por quê? Eles não andam cingidos. A roupa dele não está ajustada ao corpo. Então, um hebreu, quando ele se preparava para sair de casa, para ir para o trabalho, ou para fazer uma viagem, qualquer coisa, ele colocava a sua roupa, aquela roupa larga, e cingia a sua roupa. Amarrava a roupa ao corpo, ajustava a sua roupa ao corpo. É isso que está passando na mente de Pedro, e provavelmente aquelas pessoas que estavam lendo esse versículo estavam compreendendo dessa forma. Então eles tinham que ter a sua mente preparada, pronta para tomar as suas decisões. Para tomar decisões que em certos momentos da sua vida serão decisões críticas. Não é verdade? Todos nós aqui já passamos em algum momento da nossa vida e tivemos que tomar uma decisão crítica. E também aqueles momentos que nós estamos alegres, também nós também temos que tomar decisões, e às vezes decisões também críticas. Tem cristãos que se afastam de Deus quando vêm as lutas, os problemas, os desafios. Aí eles tomam decisões erradas, porque não estão com a sua mente ajustada. E também existem cristãos que estão alegres, felizes, aí se esquecem de Deus, se afastam da igreja, se esquecem de Deus e tomam também decisões erradas, porque não está com a sua mente preparada, cingida, ajustada, pronta para a ação.
Então, se você não tiver dessa forma, com a sua mente preparada, pronta para a ação, você não vai conseguir seguir os conselhos de Pedro, que é ser sóbrio, obediente e santo. Esses foram os conselhos de Pedro para aqueles crentes que servem para nós também no dia de hoje. Você precisa preparar a sua mente. Mas como preparar a nossa mente? Como fazemos isso? Eu poderia falar com as minhas próprias palavras, mas eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Eu vou usar as palavras do apóstolo Paulo para mostrar para vocês como você deve preparar a sua mente. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Amém? Alguém misericórdia? Amém? Então vamos. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha aí, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento, olha aí, você preparando a sua mente, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Versículo 5: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele vai citar imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Versículo 6: e por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, ou aqueles que não têm a sua mente preparada, as quais vocês praticaram no passado. O crente não vive mais nessas práticas, né? Nós temos aprendido aqui que o pastor tem pregado, que costumam viver nelas, mas agora, versículo 8, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Versículo 9: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, sua mente, a imagem do seu Criador. Quer preparar a sua mente? Estão aí os conselhos, anote, marque na sua Bíblia, chegue em casa, medite nas coisas do alto, que assim você vai começar a preparar a sua mente. Preparar a mente para ser, primeiro ponto nosso desta manhã, ser sóbrio. Esse é o primeiro ponto, para ser sóbrio. Portanto, voltando lá para Pedro, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Aí ele vai falar: sejam sóbrios. Você já conversou com alguém que não está sóbrio, que está bêbado? Quem aqui já conversou com bêbado? Quem aqui já conversou? Acho que a maioria já conversou aqui com bêbado. Pessoas bêbadas são pessoas chatas, não é verdade? Às vezes são chatas, são inconvenientes, elas não têm controle sobre as suas ações, não é verdade? Elas falam o que não devem, né? Elas fazem o que não deveriam fazer. Pessoas bêbadas são chatas, por quê? Porque elas não têm a capacidade de ver as coisas como elas são, a realidade como ela é. E é isso que Pedro está querendo falar aqui.
Você não pode ser controlado por nada neste mundo, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Um bêbado ele é controlado pelo álcool. Um cristão ele é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então, para você ser uma pessoa sóbria, você precisa ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, existem diversas aplicações aqui para nós. Nós não bebemos, nós não ficamos bêbados. Então, se a gente não fica bêbado, como então que a gente perde a nossa sobriedade? Como que a gente perde? Você não precisa beber para não ser sóbrio. Você pode deixar de ser sóbrio por vários motivos. As preocupações da vida podem tirar a sua sobriedade. Os cuidados excessivos com as coisas deste mundo podem tirar a sua sobriedade. Jesus, na verdade, ele nos advertiu sobre isso. Ele disse: mas quando chegarem as preocupações desta vida, o engano das riquezas e o anseio por coisas, essas vão sufocar a palavra e a torná-la infrutífera. Se você quiser anotar para ler em casa, Marcos capítulo 4, versículo 19, Jesus nos alerta: não podemos nos envolver com coisas deste mundo, porque senão você vai perder a sua capacidade de enxergar as coisas com a visão de Deus, ou como Pedro recomendou. Quando nós deixamos de ser sóbrios, nós criamos ídolos dentro de nós e colocamos o nosso coração nessas coisas. Nós perdemos a noção da realidade espiritual. Às vezes a gente vê as pessoas afastadas de Deus, indo para o inferno, mas elas não percebem isso. Elas vão sofrer eternamente, mas elas estão cegas. A mente dela não está preparada para perceber o caminho errado que ela está tomando. Ela não está sóbria. Um ótimo exemplo de uma pessoa que não estava muito sóbria no momento é Marta. Marta, aquela história de Marta, Maria e Lázaro, Marta com boas intenções, com desejo de servir, ela perde a visão das coisas que eram corretas. Ela ficou focada em agradar Jesus arrumando a casa. Minha esposa adora arrumar a casa. Ela ama arrumar a casa, Não tem nada contra você arrumar a casa, não estou falando isso. Mas ela ficou envolvida com essa tarefa ao ponto de perder a visão correta das coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Ela estava perdendo as coisas melhores que estavam acontecendo ao seu redor. Vamos ver isso? Lucas capítulo 10, verso 40. Lucas capítulo 10, verso 40. Diz assim, Lucas 10, 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Repare que estava preenchendo a mente de Marta, muito serviço. Continuando aí o texto. E aproximando-se deles, perguntou. Ela quis que Jesus desse razão para ela. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize para ela vir me ajudar. Ela queria que Jesus desse uma ordem para Maria: Maria, vai ajudar Marta, porque Marta estava com a visão distorcida das coisas. Aí Jesus responde: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Cristo estava na casa dela, uma única coisa é necessária, e Maria escolheu a parte certa. Maria estava sóbria e Marta estava com a sua mente escurecida, envolvida com as coisas, os afazeres desse mundo. Era o que ela estava fazendo.
ela estava fazendo uma coisa boa. É importante a gente frisar isso, limpar a casa, né, fazer comida, são coisas boas, necessárias e essenciais para o nosso bem-estar. Isso é necessário que seja feito, mas há horas em que temos que entender que essas coisas sadias e importantes não são melhores do que as coisas espirituais e que vêm de Deus. E Marta não percebeu isso. Ela poderia arrumar a casa no outro dia, mas ela quis arrumar a casa no dia em que Jesus estava lá. A pessoa fica inebriada, não é verdade? É engraçado. Eu, quando era jovem, tinha que estudar, fazer uma prova. A prova era daqui a 15 dias. Eu sempre arrumava um motivo para não estudar. Sempre tinha algo para fazer. Eu sempre arrumava alguma coisa. Caramba, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tem isso. Aí quando dava véspera da prova, eu iria estudar. É mais ou menos assim que o crente vive, né? Aí ele sabe que domingo ele tem que estar na igreja. Ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa em casa, ou no trabalho, enfim. Mas ele vai relutando até o ponto que domingo é o último dia. Aí o que ele faz? Deixa de vir à igreja para fazer aquilo que era essencial e que ele poderia ter feito durante toda a semana. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui com Marta. E que eu estou falando mentira ou estou falando verdade? E aconteceu isso comigo. Acontece com vocês também? Então Marta, ela não estava conseguindo enxergar as coisas como a sua irmã estava enxergando. Marta não estava sóbria. Maria estava sóbria, estava seguindo os conselhos de Pedro. Agora, ter sobriedade não é ter autocontrole. É bem diferente. Essa não é a ideia que Pedro está querendo passar para a gente aqui. Não é que você tem que ter controle sobre a sua vida. Na verdade, a Bíblia nos recomenda que nós devemos ter o quê? Domínio próprio, não é isso? Mas o domínio próprio é um dom de quem? De Deus, é um fruto do Espírito Santo em Deus. Então, isso aí não é ter autocontrole. A nossa sobriedade, ela é uma ação do Espírito Santo em nós, que deixa a nossa visão clara, para a gente perceber as coisas de Deus na nossa vida. Sobriedade é algo que Deus coloca no nosso coração, que Deus cria em nós. Às vezes nós tentamos controlar a nossa vida, mas Deus vai nos mostrando que você está errado. Ele vai colocando sobriedade na sua mente, Ele vai preparando a sua mente para você entender e compreender às vezes o caminho errado que você está seguindo. Os fariseus daquela época, da época de Jesus, eles tinham um autocontrole. Eles eram muito sérios, eles eram muito severos, eles eram autodisciplinados com relação à lei, com relação a separar o sábado. Eles tinham um autocontrole perfeito, mas não é isso que Deus está querendo de você. Ele está querendo que você deixe o Espírito Santo dele entrar na sua vida, controlar a sua vida, influenciar você nas suas decisões. Pessoas sóbrias são pessoas que têm a mente no seu devido lugar, têm as suas vontades muito bem ajustadas, santas e justas. Quando você está sob o controle de Deus, nenhuma força desse mundo pode controlar você, nem afastar você de Deus. Não consegue, não tem como, é impossível. Quando o Espírito Santo está controlando a sua vida. Temos que ser pessoas sensatas, pessoas cautelosas, ajuizadas, fazer as escolhas certas, segundo a vontade de Deus. Então, resumindo, ser sóbrio é ver as coisas do ponto de vista de Deus. Ser sóbrio é avaliar tudo segundo a luz da palavra de Deus. Ser sóbrio é ver as coisas da maneira correta, como Deus vê as coisas. E é muito fácil você deixar de ser sóbrio.
de você deixar de ver as coisas pelo ponto de vista de Deus. É muito fácil. Basta você parar de vigiar 1 minuto. É só você virar a sua atenção para este mundo 1 minuto, como Jesus mesmo nos alertou: orai e vigiai. E você deixa de vigiar 1 minuto, você perde a sua razão, você perde a sua sobriedade. Quer ver um exemplo de uma pessoa que perdeu a sua sobriedade também? Sansão. Quem conhece aqui a história de Sansão e Dalila? É uma história conhecida, não é verdade? Sansão, um homem de Deus, forte, valente, se envolveu com Dalila, uma filisteia, que queria matar Sansão, que estava ali para destruir Sansão. E Sansão se envolveu, ficou com a mente, com a visão ofuscada, a sua mente não estava preparada, ele não conseguia enxergar que Dalila era um inimigo. Aí Dalila ficava perguntando qual é o segredo da sua força. Ele ficava brincando com a verdade, não é? Falava mentirinha, enganava ela, até que com sua mente escurecida, sua visão escurecida, o que ele faz? Ele conta o seu segredo para Dalila. O que acontece? Ele perde a sua força, os seus olhos são furados, ele é preso, acorrentado pelos filisteus. Mas o engraçado é que quando ele estava cego, é que ele conseguiu enxergar as coisas de Deus. Foi que ele se arrependeu do que tinha feito, voltou a ter a sua mente preparada, voltou a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus e pede perdão a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus restaura a força de Sansão ao ponto de ele derrubar a coluna do templo onde os filisteus estavam reunidos, e todos morreram ali, inclusive Sansão. Por deixar de ser sóbrio um momento da sua vida, Sansão morreu junto com os filisteus. Outro exemplo, já não tão conhecido, quem conhece a história de Balaão? Quem aqui conhece a história de Balaão? Mas os irmãozinhos não estão se levantando não, hein? Andréia, escola bíblica aí, André. Balaão era um profeta de Deus. Mas os moabitas, um povo inimigo de Deus, mandou um mensageiro lá para esse profeta de Deus, falando: olha só, vem aqui profetizar contra o povo de Israel, os hebreus estão tentando invadir a minha terra aqui, eu quero que você venha aqui para profetizar contra este povo. E Deus chega para Balaão e fala assim: olha, você não vá com esses mensageiros de Moabe, não vá com eles. Só que os mensageiros de Moabe trouxeram uma sacola cheia de dinheiro, prometeram a ele riquezas. E a palavra de Deus diz que ele ficou encantado com as riquezas, ele cedeu às riquezas, ficou com a sua mente escurecida, a sua visão, perdeu o foco de Deus, olhou para as riquezas desse mundo. Aí ele vai com os mensageiros, ele pega a jumentinha dele, monta, vamos para Moabe lá, vamos lá, foi com a jumentinha dele. Aí no meio do caminho, a palavra de Deus diz que o anjo de Deus apareceu na frente da jumenta. Balaão não viu, a jumenta viu o anjo e se desviou. Balaão, com raiva, deu um tapa na jumenta, falou: minha filha, caminha aqui. Aí vai de novo, a jumentinha está caminhando entre as vinhas, o anjo aparece de novo, a jumenta vê o anjo, Balaão não vê o anjo, e a palavra diz que a jumenta se desvia do anjo e machuca a perna de Balaão porque raspa nas vinhas. Balaão, com raiva, dá outro tapa na jumenta e fala: minha filha, segue reto, vamos lá de novo, seguindo o caminho. Chegou um ponto que o caminho estava muito estreito, o anjo aparece de novo na frente da jumenta, a jumenta não tinha mais para onde fugir, a jumenta deita, se ajoelha. Quem já viu jumenta empacada, Jumenta empacou, Balaão desce e dá um tapa na jumenta, e a jumenta não resiste e fala: meu filho, eu trabalho contigo há tanto tempo, tu fica me batendo. Aí o Balaão olhou, ficou espantado, a jumenta falou com ele. A jumenta estava vendo onde Balaão não estava. Aí o Senhor começa a advertir o profeta: você está fazendo coisas que eu não mandei você fazer. Balaão se arrepende depois. Números 22, se você quiser conhecer a história de Balaão em casa, com calma você.
Mas não se arrepende, tem toda uma história, todo um contexto. Mas o que eu quero dizer, ele perdeu a visão de Deus. Os encantos do mundo ofuscaram a visão de Balaão. Ele ficou olhando para o saco de ouro que estava na mão dos moabitas. Ele queria receber aquilo, ele queria ficar rico. Teve a visão ofuscada e não ouvia mais a voz de Deus, ao ponto de uma jumenta ver o anjo e ele não viu. Então, como a gente pode manter a nossa sobriedade? Eu já falei praticamente tudo, mas nós vamos agora enfatizar. Para você manter a sua sobriedade, ser uma pessoa sóbria, você precisa preencher a sua mente com as coisas de Deus. O que Jesus fala? Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adiantará você viver feliz neste mundo achando que você é feliz e no final das contas você perder a sua alma? Preencha a sua mente com as coisas de Deus. Leia a Bíblia, ore, separe um dia para você estar na casa de Deus, conversando com os irmãos, orando, louvando, enaltecendo a esse Deus que já te deu a salvação. Amém? Um bom exemplo disso, que eu falei aqui, por exemplo, para frisar uma pessoa sóbria, eu falei de quem não é sóbrio, agora eu vou frisar alguém que é sóbrio, que foi sóbrio, Moisés. Eu falei aqui, o que Moisés preferiu? Preferiu estar na presença de Deus do que as riquezas do Egito. Moisés foi uma pessoa sóbria, porque o apóstolo João fala assim: tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Aí o apóstolo João vai falar assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O nosso coração precisa estar esvaziado do amor do mundo, para que ele possa ser enchido com o amor de Deus. O amor do mundo e o amor de Deus, eles não podem habitar ao mesmo tempo no seu coração. Não tem como. Então, para você ser sóbrio, você precisa preencher a sua mente com as coisas de Deus. Outra coisa, fuja do pecado. Eu acredito que todos nós aqui conhecem os efeitos do pecado. Não brinque com o pecado, porque você não vai conseguir controlar. Você não é capaz, nas suas próprias forças, de controlar essa natureza pecaminosa que está em você, que foi herdada de Adão. Você não tem condições de controlar, né? Então não brinque com o pecado. Quando uma pessoa está intoxicada pelo pecado, ela perde a razão, ela não consegue mais pensar com sobriedade, ela não tem mais a mente preparada, ela perde toda a sua razão. Quem conhece a história de Davi? Que adulterou, né? Quem conhece essa história? Vocês conhecem, né? A história de Davi é muito conhecida, não é verdade? Ele perdeu a razão, se envolveu com o pecado, né? Ele tinha que estar na guerra. O povo de Israel foi todo para a guerra, todos os reis estavam na guerra, mas Davi resolveu tirar umas férias. Nada contra as férias, mas tirou as férias, foi olhar para onde não tinha que olhar, viu lá do seu terraço uma mulher nua, se envolveu com aquela mulher, e a história você já sabe, né? Casou com aquela mulher, matou o seu marido, enfim, fez tudo o que era errado. Precisou Deus mandar um profeta para botar o dedo na cara de Davi e falar assim: olha, resumidamente, você está indo para o inferno, volta. Só que Davi, o que ele fez? Ele se arrependeu
chorou amargamente, se vestiu de pano de cinza, sabe, se arrependeu do pecado que ele tinha cometido contra Deus, sabe, Deus alertou Davi do caminho errado que ele estava tomando, e a mente de Davi se abriu novamente, ele voltou a ser uma pessoa sóbria, teve consequências do seu pecado, mas ele voltou a ser uma pessoa sóbria. Então, para fechar, você precisa preencher a sua mente com as coisas de Deus, você precisa fugir do pecado, e você precisa reconhecer que você precisa da ajuda de Deus. Sem Deus, você não vai conseguir fazer coisa alguma. Você não vai conseguir resolver os problemas da sua vida sozinho. O salmista, lá no Salmo 141, no versículo 9, diz assim: guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Saiba de uma coisa: o diabo, o nosso inimigo, a palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor. Ele não pode tocar em você, porque ninguém toca no ungido de Deus, no santo de Deus, a não ser Deus. Então o diabo não tem poder sobre a sua vida, mas ele está ao seu derredor, armando armadilhas para a sua vida, armando ciladas para a sua vida. Tenha certeza disso. E se você não tiver a ajuda de Deus, se você não tiver o Espírito Santo de Deus, se você não tiver o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo de Deus em nós, você não será capaz de ser uma pessoa sóbria. Você não será capaz. E você tomará decisões erradas na sua vida. E depois, como Davi, vai se arrepender, mas vai colher os frutos e as consequências do seu erro. E Pedro continua, ele fala para a gente ser sóbrio, outro conselho que ele vai dar, ele vai falar: coloque toda a sua esperança na graça. Ele vai falar também para nós sermos obedientes e não se amoldar aos desejos deste mundo. E ele fecha mostrando que os cristãos eles têm que ser santo como Cristo é. Mas isso são tópicos que eu vou abordar na quarta-feira. Se você tiver disponibilidade e quiser continuar aí com o nosso estudo, será um prazer tê-los conosco aqui na quarta-feira. Amém? Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós dependemos de Ti, Senhor. Dependemos do Teu Espírito Santo, Deus, para nos ajudar, Deus, a vencer os nossos desafios. Prepara a nossa mente, Espírito Santo, prepara a nossa mente, Deus. Abre os nossos olhos, ó Deus, para que nós possamos enxergar, ó Deus, o que está à nossa frente, que às vezes está ofuscado pelo pecado, pelas paixões deste mundo. Ó Deus amado, não deixa que a nossa mente venha vagar por coisas que não seja a Tua palavra, Senhor, a Tua vontade para nós, ó Deus. Preencha a nossa mente com as Tuas coisas, Senhor. Nos ajuda a fugir do pecado, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Queremos ser pessoas sóbrias, ó Pai, guiadas por Ti, ó Deus, direcionadas por Ti em todas as nossas decisões, ó Deus. Porque sabemos, ó Pai, que se nós agirmos assim, ó Deus, nós seremos pessoas bem-sucedidas. É o que eu te peço e desde já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém.